Teleportado para dentro de um jogo, onde ele se torna um NPC obcecado pela protagonista, o protagonista vai precisar de todo o seu conhecimento de jogo para conseguir avançar e aproveitar cada novo evento. Mas para isso, ele terá que enfrentar grandes desafios para alcançar o fim do jogo. A história se inicia com nosso prota enforcando uma moça muito bonita. Irritado, ele pergunta o porquê ela faz sempre essa expressão. Ele volta a si e percebe que estava prestes a fazer algo terrível. A moça trêmula aproveita esse momento para jogar nosso prota longe. Ele, que saiu voando, se pergunta se estava sonhando, mas parecia muito real. A cabeça dele começa a doer depois disso, vindo várias memórias aleatórias em sua mente, até que uma espada alcança seu pescoço. A moça furiosa questiona, já que o desafio terminou, por que ele insiste tanto em prendê-la? O prota, assustado, sem entender o que aconteceu ali, só responde que não sabe. A moça, com um olhar bravo, pergunta: não sabe? Até que eles são interrompidos por uma garota de cabelo rosa, dizendo ao prota que ele deveria desistir, porque ele sabe que a moça não gosta dele. Agora que o prota tinha perdido 2 vezes seguidas, ela questiona se ele estava se fingindo de burro. O prota, com uma expressão de desconforto, pergunta: quando eu disse que gostava dela? Nesse momento, a moça o interrompe, falando com a garota para não falar mais nada e para as duas ir embora. Ela ativa uma magia nos pés, pega a garotinha e se afasta voando rapidamente. O prota, ainda com muita dor de cabeça, se questiona o que estava acontecendo ali. Aquilo não poderia ser apenas um sonho. Então, ele começa a tossir sangue e passa mal com a situação. Até que um nome vem em sua mente, o nome Ning Yuan, que era a discípulo principal do pico de Liu Shui. E ele percebe que foi teleportado para dentro do jogo, Sword Immortal Legend. Andando em círculos e desesperado, ele lembra da história do jogo, sabe que agora está na parte que um NPC chamado He Qingyang desafia Ning Yuan e perde. Ele fica inconformado que teve que ser transmigrado para o NPC mais azarado do jogo. Ele queria muito ter se transformado no protagonista, Li Xiaoyao. Ele se acalma por um momento. Costumava pular os diálogos durante o jogo e que lembrava vagamente do enredo. Mesmo assim, ele fica confiante, já que ele sabia da maior parte dos eventos, seria como um deus ali. Uma mulher misteriosa aparece. Era Liao Xin. Ela diz estar há muito tempo procurando por He Qingyang. O prota se vira para ela. Ele se lembra quem era aquele NPC. Ela faz parte da história. É um lacaio de Qin Shen. Na noite que He Qingyang foi rejeitado por Ning, Liao Xin aparece fingindo que vai confortá-lo, mas na verdade ela vem para sugar sua essência. Então, ela passa a decência para Qin Shen, fazendo o nível de cultivo dele aumentar 2 estágios. A moça finge um tropeço e se joga sobre nosso prota. Ele rapidamente desvia dela, que cai de cara no chão. Ela se levanta e pergunta do porquê ele não a salvou, e agora ela quer uma compensação por isso. O prota, com um ar cínico, responde que homens e mulheres não deveriam se tocar, e fala para ela se levantar sozinha e aplicar um pouco de vinho medicinal em casa. Ele aproveita o momento e foge, dizendo que tinha algo para resolver. Enquanto ela fica furiosa chamando por ele, o prota quer voltar rapidamente para o dormitório e organizar suas memórias. Liao Xin, vendo seus planos dando errado, não aceita voltar ao seu mestre com as mãos abanando, então ela se levanta. Chegando ao seu dormitório, o prota fica tentando recordar da história e em qual momento ele está. Atualmente ele é discípulo do pico Liu Shu, ainda não recebeu permissão de sair do céu. Ele sabe que precisa concluir algumas tarefas para receber o token de missão para conseguir sair dali. Entrando no quarto, ele se senta e fica pensativo. Ele precisa sair do céu, senão morrerá em meio ano. Deitado na cama, ele fica pensando no que ele precisa para melhorar seu personagem no momento. Ele se anima um pouco, e já que ele está nesse mundo, ele pretende experimentar tudo o que tem nele. Então ele é interrompido por Liao Xin, a mulher que só quer te sugar. Ele se levanta e ela começa falando que aquela primeira NPC nunca vai gostar dele. Ela questiona do porquê ele não escolhe ela. Sabendo de tudo, o prota só permanece calado. A mulher tranca a porta e entra no quarto, indo em direção a ele, que está sentado com cara de tédio olhando para ela. Liao Xin, jogando todo o seu charme, pergunta se o prota aceita que ela conforte seu coração. Liao se aproxima e diz gostar muito dele.
O prota fica confuso com suas emoções, enquanto ela se aproxima bem mais. Liao Xin joga seu corpo sobre o prota, que não consegue controlar suas vontades, e acaba cedendo às tentações da linda mulher. Ela chega perto de seu ouvido e diz que irá levá-lo ao paraíso. Mas o prota estava preparado para isso. Ele a empurra para longe com toda a força, fazendo com que ela bata as costas na porta de uma forma violenta. A mulher cai ao chão, enquanto o prota olha para a mão. Liao Xin começa a se levantar tossindo, enquanto nosso prota percebe que tem um poder saindo da ponta de seus dedos. Ele se lembra que o NPC He Qingyang era um lobo demoníaco que tinha acabado de se transformar em humano, e tinha o mesmo cultivo de poder agora. Liao se levanta, ainda se escorando nos móveis, e pergunta se ele está louco. O prota reforça que não quer tocar nela, para que ela não fique com uma má reputação. Além disso, ela estava entrando no quarto dele sem permissão. Liao insiste em dizer que gosta dele, mas ele rebate dizendo que ela jogou um feitiço de encantamento nele. Furiosa, ela o encara pensando em como ele conseguiu ver através da ilusão, quando de repente, o prota abre a porta e joga ela para fora do quarto e bate a porta. Satisfeito com o que tinha acabado de impedir de acontecer, ela realmente achou que o enganaria como fez com o NPC original. Ele se sente magnífico, por conseguir acabar com o mal antes mesmo de ter começado. Após um tempo, nosso protagonista sai em busca de um jeito de sair daquele estágio. Ele vai andando pela floresta, e pensa que talvez esse mundo tenha mudado, e não exista mais uma barreira entre os estágios, mas estava enganado. Ele bate de cara em uma barreira protetora, que impede que os jogadores avancem no jogo. O prota, frustrado por não conseguir sair do reino do céu, avista uma garota que facilmente atravessa a barreira. Ela estava procurando por He Qingyang. A garota era Zheng Qingqing, a editora-chefe das crônicas do Reino do Céu. Ela pergunta se ele estava tentando sair do Reino do Céu. O prota, envergonhado, diz que estava apenas dando uma volta por ali, e tinha se cansado, e por isso estava sentado no chão. Então ele pergunta se ela tinha acabado de voltar de alguma missão. Ela responde que recebeu a notícia de que He Qingyang desafiou o discípulo principal do pico Liu Shui. Isso seria uma grande notícia, e ela precisou voltar correndo para escrever sobre isso. Ela continua dizendo que tinha recebido uma missão individual, mas com essa grande notícia, ela resolveu voltar e escreve um artigo. Ela fala: existem boatos que ele só fez o desafio por sentir ciúmes da irmã mais velha Ning. Ela diz para ele não se sentir assim. O prota, desconfortável com a situação, diz que não poderia gostar da irmã Ning, mesmo que todos façam parte da seita do Reino do Céu. Ainda existia muita distância entre eles, e ele completa dizendo que eles quase nunca se encontram. Zheng lembra que no último desafio, He Qingyang tinha prometido derrotar Ning e fazer dela sua esposa, e Zheng estava lá e ouviu tudo. Ela lembra que a irmã Ning está em alguns estágios à frente, e que ela é realmente mais velha, e agora, ela recebeu o título de Senhora Yuehua. O prota desconversa e diz estar bêbado naquele dia. Zheng se aproxima do prota querendo saber de mais alguma fofoca, e ela oferece até 3 pedras espirituais de baixo nível, para consegui-las. Voltando para os dormitórios, o protagonista diz que deixou uma sopa preparando no dormitório e que precisa ir. Nervoso, ele afirma que deve estar pronta e que precisa ir logo, saindo correndo. Mas Zheng corre atrás dele e pergunta se eles não deveriam voltar juntos, já que ela e He são vizinhos. O protagonista sorri desconfortável e diz que bateu a cabeça, acabando por aceitar a companhia da moça, mesmo pensando que deveria ter fugido enquanto era tempo. Zheng, andando ao lado do protagonista, diz que ele só precisa treinar e se esforçar mais para vencer no desafio, e que em pouco tempo ele poderia até desafiar Ning novamente. O protagonista ouvia tudo aquilo com muito tédio. Ele apenas agradece a ela e diz que não está interessado na irmã mais velha, Ning, e que lutar contra ela está fora de cogitação. Ela abraça o protagonista por trás e diz que torce por sua evolução. Ela se lembra de que ele não tinha completado nenhuma missão e que precisava fazer isso para descer a montanha livremente. O protagonista diz que iria ao pavilhão no dia seguinte pegar alguma missão. Zheng, desconfiada, encara nosso protagonista, achando muito estranho como ele estava agindo. O protagonista, com medo de ser descoberto, pois não era o verdadeiro He Qingyang da história, entra em choque,
pensando em como seria punido. Mas a garota achou que ele estava agindo assim por causa do poder do amor. Sem graça, ele responde que talvez seja porque está ficando velho e não quer perder mais tempo. Finalmente, eles chegam na área de dormitórios, e ela entra em seu quarto, dizendo que vai fazer uma ótima crônica com as notícias que acabou de receber. O protagonista volta para seu dormitório, e ao pisar no quarto, se transforma novamente em cachorro. Ele havia esquecido que o personagem só virava humano durante o dia e à noite se transformava novamente em um cachorro demoníaco. Chorando, ele se lembra de que também não consegue mais falar como humano. Ele começa a recolher suas roupas para não levantar suspeitas. No reino do céu, a maioria dos cultivadores não gosta de demônios, e se descobrissem que ele era um, estaria encrencado. Sua barriga começa a roncar, e ele lembra que não comeu nada desde o momento em que foi transmigrado para esse mundo. Até que ele escuta uma voz familiar, é a Lorde Yuehua. Ela chega à porta do quarto e se depara com a pequena besta, perguntando se seria uma besta espiritual de algum dos discípulos Júnior. Em choque, ele solta a roupa, e ela se agacha para acariciar sua cabeça. Ela observa que a pequena besta não tem um feitiço de ligação, portanto, não tem um mestre. Ela o pega no colo e diz que aquele era o dormitório dos discípulos e que ele não poderia ficar ali sem um mestre. O protagonista, nesse momento, só consegue pensar em quanto está encrencado. Olhando para o lado e vendo a roupa cair no chão, Lorde Yuehua se pergunta como um discípulo poderia deixar a roupa jogada no chão assim. Ela se volta para a pequena fera e a convida para casa, para poder alimentá-la. Enquanto ele estava no colo dela, sentiu um cheiro muito bom e queria até mordê-la, para conseguir um pouco de essência para seu cultivo. Mas ele desiste desse pensamento impulsivo. Sem entender por que o cachorrinho estava se balançando em seu colo, ela pergunta o que está errado, pequeno cachorrinho. Ele, desconfiado, pensa que ela nem parece a mesma pessoa de antes. Ela o beija na cabeça e diz que vai cuidar dele, e nosso protagonista fica em choque. Chegando ao seu dormitório, Ning revela que estava indo entregar algo no pico de Liu Shui e acabou encontrando-o. Ela fica muito feliz com isso. Ela o coloca sobre a cama e pega um lenço para limpar suas patas. Delicadamente, limpa as patas do pequeno cãozinho, com um olhar de ternura, e diz que ele era um cachorrinho muito sujo. Ela dobra o lenço sobre a cama e comenta que nunca viu uma besta canina por ali. Começa a acariciá-lo e diz que provavelmente ele seria um filhotinho que entrou ali. Desabafando, conta que hoje foi desafiada mais uma vez por um irmão mais novo. Ela diz que ele é uma pessoa estranha, pois todos dizem que ele gosta dela, mas ela acha que não. Nesse momento, o protagonista se pergunta por que ela está falando dele. Ela continua dizendo que não odeia o irmão mais novo, mas... E para por aí, comentando que o cãozinho não iria conseguir entendê-la por só ser um bebezinho. O protagonista fica completamente envergonhado por estar tão vulnerável na frente dela e encolhe o rabo entre as pernas. Ning, vendo aquilo, começa a rir do cachorrinho tímido à sua frente. Ela anda com ele pelo quarto e diz que ele irá dormir com ela, colocando-o sobre a cama. O protagonista se lembra que Ning costumava gostar de criaturas pequenas e que, às vezes, trazia algumas para dormir com ela. Enquanto isso, Ning começa a tirar a roupa. O protagonista entra em pânico, achando que ela tiraria totalmente a roupa, mas era apenas sua roupa de dormir. Ele fica aliviado. Então, Ning fecha as cortinas de sua cama e se deita abraçada ao protagonista. Ri desesperado, sabe que não vai conseguir dormir daquele jeito. Nesse momento, ele está perdendo o controle de suas ações. Ele percebe que ela está dormindo e aproveita para tentar escapar. Mas ela murmura para ele não se mover, e ele se assusta, mas, ao olhar para trás, percebe que ela está dormindo. Ele consegue sair, mas suas pernas são muito curtas para descer da cama, então avista uma janela aberta e foge correndo. No dia seguinte, Ri vai atrás de uma missão para conseguir sair do reino do céu, mas ao chegar no lugar, escuta as pessoas fofocando sobre o que aconteceu no dia anterior, sobre ele ter desafiado a senhora Yuehua. Mas ele não dá atenção, e ele vai até o ancião para reivindicar sua missão de baixo nível. O ancião revela que todas as missões desse mês já foram distribuídas e que Ri estava atrasado. Ri, confuso, diz estar com um pouco de pressa para receber. O ancião, então, abre sua gaveta e pega uma missão que dá apenas 2 pontos, e muitos discípulos não aceitam.
O nome da missão é O Caso da Múmia da Torre Huashui, de nível baixo. O ancião insiste, perguntando se ele quer a missão ou não, e que, se aceitar, é para se registrar. O tempo da missão se inicia quando o protagonista sair da montanha. Caso não consiga concluir, ele não poderá aceitar missões por 2 meses. O protagonista, então, sem escolhas, aceita a missão. Voltando ao dormitório, ele pega um saquinho e vira as pedrinhas sobre a mesa. Desanimado, ele vê que tem apenas 12 pedrinhas espirituais de nível baixo. Ele percebe que o NPC original é bem pobre. Além disso, o cultivo não é bom. Ele se pergunta por que veio parar no Reino do Céu, mas lembra que o NPC veio de uma boa família. Ele pertencia a um clã de cães demônios, mas o protagonista não consegue entender por que o NPC era tão pobre assim. Então, ele toma um susto com o grito da garota jornalista. Ela chega à janela, dizendo que ouviu falar que ele tinha aceitado uma missão. Ele confirma que pegou uma missão recentemente e que teve a permissão para sair da montanha. Zhang continua, dizendo que a Lorde Yuehua também tinha aceitado uma missão e iria deixar a montanha, e o local da missão dela é bem próximo da missão dele. Ela se apoia na janela e pergunta se ele fez isso de propósito, e ele responde que foi apenas uma missão que ninguém mais queria. Ela, espantada, vê que ele tem pouco dinheiro. Ele, triste, responde que isso é tudo que ele tem. Zhang informa que, se ele conseguir completar a missão, os 2 pontos de recompensa podem ser trocados por 10 pedras espirituais de grau médio. Ele então se anima e pergunta se isso não seria o equivalente a 300 taéis de prata. Zhang responde que, se ele estiver em uma região diferente, poderia valer ainda mais, e completa, dizendo que agora que ela deu uma ótima ideia para ele contaria tudo sobre suas aventuras românticas, e também seria bom se ele fizesse cultivo duplo com a Lorde Yuehua quando ele voltasse. Ela desce da janela e se despede do protagonista. Ele suspira e pensa sobre fazer cultivo duplo com Ning e acha que morreria bem mais rápido. Na manhã seguinte, He está a caminho de sua missão e fica pensando sobre tudo o que tem naquele momento. Desanimado, ele percebe que, se tentasse sair do Reino do Céu pobre assim, com certeza estaria morto de fome em 1 semana. Ele precisa descobrir um meio de conseguir aumentar seu dinheiro para que nada dê errado quando ele fugir do Reino do Céu. Ele se recorda que estava apenas jogando e, do nada, apareceu nesse mundo e caiu no corpo do NPC mais azarado e sem habilidades especiais. Ele se pergunta se está ali para ser uma piada, mas ele apenas aceita e segue em frente. Chegando a um riacho, ele percebe que já está andando há 2 horas e para reabastecer seu estoque de água. Ele vai andando distraído, mas atrás de uma pedra há uma mulher. É Liao, que está com os pés dentro da água, sentada sobre uma pedra. Ele se aproxima da água e os 2 se percebem e se assustam. O protagonista olha para ela completamente sem graça e pensa que, se soubesse, teria descido a montanha diretamente, pois agora essa água limpinha se tornou água de banho. Liao aparece dentro da água com um olhar sedutor e pergunta se ele veio encontrá-la. Ele responde que estava de passagem e que iria apenas tomar água, mas, se soubesse que ela estava ali, teria feito um desvio. Ela então sai um pouco da água, com a roupa toda molhada, e fala que isso foi uma ótima coincidência e que ele não deve ficar tímido. Ela se aproxima dele e acredita que ele veio atrás dela, com certeza, e que seria ótimo roubar sua essência para seu mestre Qin. Mas ele rapidamente se vira e diz que precisa descer a montanha correndo para completar a tarefa e fala que ela pode continuar seu banho. Ela o agarra por trás e pede para que ele não vá. Continuando, ela fala que ele costumava ser gentil com ela e pergunta se ele está com raiva. E se fosse com ela, ele poderia falar o que ela fez de errado. Ele então pergunta se ela é uma pervertida. Ela se joga dramaticamente e diz que realmente gosta dele, perguntando por que ele está insultando-a assim. O protagonista sai e fala que ela precisa concentrar sua atenção no irmão mais velho Qin e se despede. Liao, mais uma vez, fica furiosa com mais uma chance perdida e se pergunta se ele percebeu algo, pois ultimamente ele só tem a evitado. Mas ela não acredita nessa hipótese. Enquanto isso, alguém os observava de uma árvore. Ele desce da árvore e há outra pessoa ali. Ele diz que He Qingyang é uma pessoa esquisita, que diz gostar de Ning e parece ter um relacionamento próximo com Liao.
Assim vemos que a pessoa com quem ele estava falando era Ning. Ele continua falando sobre o protagonista e Liao. E Ning se vira e o chama de Li, falando que é melhor não ficar comentando sobre os assuntos dos outros. Ele se abaixa, pede desculpas e diz estar falando demais. Quando ela estava saindo da barreira, ele pede para que ela tome cuidado, pois as forças demoníacas aumentaram recentemente. Ela então sai da barreira protetora e se despede de Li, que deseja que ela retorne vitoriosa. O protagonista chega em frente à barreira, então ele pega o passe, o ergue sobre a barreira e passa por ela rapidamente. Ele lembra que esse passe tem tempo limitado. Se ele ultrapassar o tempo da missão, será teleportado automaticamente de volta. Se não fosse por isso, ele tentaria escapar dessa vez. Algum tempo depois, ele chega ao condado de Zuoyao, que estava a meio-dia de viagem. Ele entra e observa as pessoas. Acha peculiar ver os itens que são vendidos na cidade, como se fosse na vida real, já que antes eram apenas imagens estáticas. Ouvir e ver isso pessoalmente é uma experiência única. Ele olha para o lado e lembra que o NPC original nem tinha uma arma decente. Para em frente a uma loja de armas e pensa que fazer essa missão sem uma o deixa muito desconfortável. Então ele pega sua bolsa de dinheiro e decide dar uma olhada. Chegando à loja, a atendente pergunta qual tipo de arma ele deseja, dizendo ter de todos os estilos, desde armas secretas escondidas até grandes machados. Ele olha para um estande de armas e reflete sobre o que escolher. Como ele é um cultivador de espada, mesmo não sabendo usá-la bem, seria bom ter uma. Então ele vê uma espada linda e muito brilhante e pergunta quanto custa. Ela diz que ele tem um ótimo gosto e que essa espada é ótima para autodefesa, custando apenas 10 taéis de prata. Ele se vira e diz não ter prata, perguntando se poderia pagar com pedras espirituais de baixo nível. Sorridente, ela responde que ali perto há uma casa de penhores e que tanto pedras espirituais quanto prata podem ser usadas como moeda. Se ele converter em pedras espirituais de grau inferior, 3 seriam suficientes. Com muita dor, ele pega 3 pedras inferiores de sua bolsa de dinheiro. Ela as pega e agradece pela compra. Ele se apresenta como discípulo do Pico Liu Shi do Reino do Céu e aproveita para perguntar sobre a Casa de Água das Flores. Ela se surpreende por ele ser um cultivador imortal e diz que ouviu algumas coisas sobre a casa. Ela se aproxima dele e cochicha que aquele lugar é o maior bordel da região e que, recentemente, muitos homens foram executados, sugados e morreram de forma horrível lá. Ela continua dizendo que as autoridades questionaram as meninas que trabalham lá e investigaram, descobrindo que todos os homens eram humanos. Isso é muito esquisito, pois não haveria como sugar a essência de homens humanos. Ele agradece pelas informações e diz que vai investigar. Ela sorri e diz que, já que ele é um cultivador, com certeza encontrará algo lá e, gritando, pede para que ele livre todos desse mal. Chegando ao local, ele percebe que está bem vazio, apenas 2 homens em um salão enorme assistindo a uma apresentação de mulheres no palco. Aparentemente, o caso dos corpos secos tem afetado o estabelecimento, e em um dia normal, aquele lugar estaria cheio. Uma mulher desce as escadas suspirando, dizendo que nesse ritmo terá que fechar em menos de 3 meses. Ela continua dizendo que há muitos homens por aí, mas por que viriam morrer logo ali? Então ela observa o protagonista e pensa que ele é um cliente. Ela desce as escadas correndo e pergunta o que ele gostaria de beber, oferecendo alguns outros serviços da casa e dizendo que as meninas podem fazer tudo. O protagonista olha para ela e pensa que essa senhora deve estar desesperada ultimamente. Ele se apresenta e diz que veio pela missão. A mulher começa a chorar, dizendo que tem sofrido muito ultimamente. Ela se encosta no protagonista e diz que tem orado por um herói dia e noite, e finalmente ele chegou. Nesse momento, ele diz para ela não se preocupar e pede que conte sobre o caso. Ela conta que, há uns 2 meses, um hóspede foi encontrado morto na cama de uma das meninas, aterrorizando todas da casa. Inicialmente, pensaram que seria um caso isolado, mas a cada 3 dias, outro cliente morria. Assustada, ela diz que os rins dos convidados foram arrancados. Ela continua dizendo que pediu para que a Casa do Dragão investigasse, e eles disseram que isso estava envolvido com a casa e que eles deveriam resolver isso internamente. Desesperada, a mulher diz que, sem escolhas, teve que pedir ajuda a mestres imortais do céu.
O protagonista reflete sobre o que acabou de ouvir. Naquela época, não existia cirurgia de transplante de órgãos, então provavelmente quem fez aquilo seria um demônio ou um cultivador. Ele fica intrigado por ser logo os rins, pois geralmente levariam o coração. Pergunta-se se a criatura está com falta de rins e precisa repor por algum motivo. Se fosse isso mesmo, a criatura não deveria ser tão poderosa. Se ela não ultrapassasse seu estágio, ele conseguiria lidar com isso, afinal, era apenas uma tarefa de nível baixo. Ele pergunta à mulher quando foi o último incidente, e ela diz que foi 2 dias antes. Então, provavelmente, amanhã teria outra morte ali. Ela agarra o braço do protagonista chorando, pedindo para que ele ajude e salve a Casa de Água das Flores. Ele responde que fará tudo o que estiver ao seu alcance. Uma linda mulher aparece e pergunta se a senhora comprou o item que ela pediu, dizendo que já se passaram vários dias e o item ainda não chegou. A outra mulher a chama de Liang e diz que os negócios estão indo mal e tiveram poucos clientes. Ela completa pedindo para que espere o jovem mestre imortal resolver a situação para poder comprar o item. Liang fica assustada com a presença do protagonista, mas se vira e diz que vai esperar mais um pouco. A senhora da casa se desculpa, dizendo que Liang é a melhor garota da casa, mas como as coisas não estão indo bem, ela está de mau humor. E responde que não há problema. Ele pergunta se ela poderia preparar um quarto para ele, algo simples, apenas para poder pensar no que fazer. Ele diz que esta noite irá observar a casa para garantir que tudo fique bem. A senhora o chama para mostrar o quarto. Ela diz que todos os quartos, exceto o de Liang, tiveram alguma morte. O protagonista pergunta qual é o quarto de Liang, e a mulher aponta para um dos quartos. Ele então diz que vai ficar no quarto de hóspedes e amanhã irá trocar de quarto com Liang. Chegando no quarto de Liang, a mulher bate na porta chamando por ela. A menina, de mau humor, pergunta o que ela queria. A senhora informa que pela manhã ela deveria deixar os aposentos para que o protagonista ficasse lá. Liang, muito brava, reclama sobre ele ter que ficar no quarto dela. He responde que está preocupado que o culpado possa prejudicá-la e que, se não fosse por isso, ele não pediria essa troca. Ela então chega bem perto do protagonista e diz que ele é muito bonito e, pela boa aparência dele, ela vai deixar que ele fique. A senhora da casa dá um tapa na mão da moça e pede para que ela tenha mais respeito, pois o jovem mestre não era como os outros homens. Liang se vira e diz que entendeu. Saindo dali, a senhora se desculpa pelo comportamento da garota, e ele novamente diz que não há problemas. Então eles chegam ao quarto de hóspedes. Ela diz que é o que tem a melhor vista do primeiro andar. Ela pega na mão do protagonista com os olhos cheios de lágrimas e diz que seu sustento e sua vida estão nas mãos dele. Se outro assassinato acontecer, não vai sobrar nenhum cliente. He diz que vai fazer o seu melhor e começa a empurrar a mulher para fora, dizendo que precisa se preparar. A mulher, sem entender nada, sai do quarto. O protagonista senta em frente a uma mesa e revê tudo o que sabe sobre o lugar. Durante o jogo, havia uma missão paralela no bordel, mas como as recompensas não eram boas, ele a pulou, e agora se arrepende disso. Mas essa noite, ele irá treinar um pouco de cultivo e espera que o culpado não seja tão difícil. Ele pega um livro de estudos e estuda sobre cultivo. Ele se concentra e consegue sentir as pessoas ao redor do quarto. Fica muito animado com seu avanço e se pergunta por que o NPC original negligenciou tanto esses estudos. Se ele tivesse feito isso, já estaria no 3º estágio de cultivo. O protagonista, então, começa a treinar alguns socos no ar, com alguns chutes e posições de ataque. Ele diz ter memorizado os 3 primeiros capítulos do livro. Decide que, quando voltar ao monte, vai direto para a biblioteca estudar mais técnicas. Nosso protagonista novamente se transforma em cachorro demoníaco e, mais uma vez, chora por isso. Ele se deita na cama cansado, tentando ter uma ótima noite de sono, e dorme profundamente. A noite passa e vemos Ning andando por ali muito rapidamente, perseguindo um homem que diz ter caído em uma armadilha. Nesse momento, 3 homens cercam Ning, gritando que essa noite ela pertencerá a eles. Ning puxa sua espada e canaliza seu poder, formando uma barreira protetora sobre seu corpo. Ela amplifica seu poder, criando uma enorme onda de choque que derruba seus inimigos. Um deles pede para que ela poupe suas vidas, mas Ning não hesita e desfere um golpe rápido e certeiro, acabando com todos de uma vez.
Ela então diz que agora o demônio está morto. Ela sobe em sua espada e sai voando em alta velocidade. Na manhã seguinte, na Casa da Água das Flores, Liang aparece perguntando ao protagonista o que ele pretende fazer para capturar o culpado. Ele responde que é segredo no momento. Ela então passa por ele com uma atitude esquisita e pergunta se ele não está com medo, já que o culpado rouba o rim dos homens. Ela se vira e diz que agradece de qualquer forma. He sai sem falar nada, achando a situação muito suspeita. Ele então entra no quarto da moça e escuta alguém falar que não atendem mulher ali. O protagonista dá uma olhadinha para ver quem é a mulher e se assusta ao ver que é Ning, se escondendo novamente. Ning fala com a mulher que mal tem clientes ali e pergunta à senhora se ela vai negar um cliente que tem dinheiro. A mulher logo se anima ao ver o dinheiro na mão de Ning. Ela então pergunta se Ning vai só comer por ali ou passar a noite, e Ning responde que vai passar a noite ali. Ning percebe que existe um pequeno demônio na casa, que ainda não foi derrotado. O protagonista tenta voltar de fininho para o quarto, mas escuta novamente a mulher perguntar a Ning qual era o problema. Ela pergunta quem vai ficar naquele quarto, e a senhora responde que é apenas uma mulher que trabalha na casa. O protagonista havia pedido para ela não revelar sua presença para ninguém, mas Ning adverte que ela deveria tomar cuidado ao acomodar qualquer um em sua casa, pois as forças demoníacas têm estado cada vez mais fortes. O protagonista fica preocupado, pois quando estava na montanha, estava tudo bem por lá ter bestas espirituais, mas agora Ning perceberá que ele é uma besta demoníaca. Ele precisa encontrar um jeito de esconder sua aura de cão demoníaco. Lembra que, no jogo, Ning era implacável em matar demônios. Ao cair da noite, o protagonista está deitado, esperando qualquer som ou atividade suspeita, até que ele começa a ouvir gritos e pedidos de ajuda. Ele sai do quarto pronto para lutar e se depara com um homem segurando Liang. O homem diz que não esperava que ela estivesse naquele quarto, e é visto um cadáver de um homem caído nos pés da moça. O protagonista aparece nas costas do homem e grita para que ele a solte. Ele desfere um golpe poderoso, fazendo com que o homem solte a garota, mas ele o ataca de volta. O protagonista desvia. O homem se assusta ao ver um cultivador ali e foge rapidamente. He rapidamente corre para ver se Liang está bem e diz para ela gritar por ajuda, pois ele irá atrás do culpado. Ela diz que tudo bem, e então ele salta para ir atrás do homem. Liang, caída, começa a gritar por ajuda. Ning aparece, vê a garota no chão e pergunta o que está acontecendo. Liang responde que o outro cultivador foi atrás do culpado e então desmaia. Ning percebe que alguém já havia aceitado aquela missão de baixo nível e então fala: "Nos vemos nos próximos episódios. Se inscreva no canal para continuar acompanhando essa saga. Até a próxima!"